meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Feliz pela presença dos irmãos na casa de Deus. Em tempo nós saudamos aqueles que porventura já estão nos acompanhando pelos canais da internet. Nós estaremos prestando culto ao nosso Senhor nesse momento de estudo bíblico e de adoração ao nosso Deus. Antes de nós orarmos, eu gostaria somente de lembrar a todos que no próximo domingo nós teremos a nossa escola bíblica dominical, que terá início às 16h30, de modo que o nosso culto dominical terá início às 17h30, tá certo? Aí você vai pensar, então eu posso chegar 30 minutos depois, né, pastor? Eu disse, não, você vai chegar 30 minutos antes, que é para participar da escola bíblica, tá certo? E em seguida teremos o nosso culto dominical. O ensaio do grupo de louvor também sofrerá alteração, tendo início às 15h30, tá bom? Nós vamos orar nesse instante e assim nós já estaremos prestando culto ao nosso Deus, cantando hino ao nosso Senhor e meditando na sua palavra. Vamos orar? Irmão João, por favor, vem aqui à frente e ore ao Senhor, juntamente com a igreja. Vamos ficar em pé, meus irmãos, todos, e vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia em tua presença, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas chuvas que caíram hoje, Senhor. Foram chuvas de bênção, Senhor. Creio, Pai, que é da tua vontade, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas, Senhor. E abre o nosso entendimento, Senhor, para entender mais e mais da tua palavra nessa noite. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas e ser conosco, Senhor. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queiram assentar-se. Nós vamos cantar o hino de número 329 do cantor cristão. Belo hino, belo hino. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Nós vamos cantar este hino. Quantos conhecem aqui? Pouco conhece também, né? Então, ali atrás também, vamos cantar este belo hino. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas
16, leremos os versículos de 14 a 18 a princípio, em seguida leremos de 19 a 31. Acredito que nós hoje poderemos vencer o capítulo 16. Lucas 16, de 14 a 31. Primeiramente, nós leremos de 14 a 18. Depois nós estaremos lendo e meditando do 19 a 31. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e zombavam de Jesus. Mas Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado, e todos se esforçam para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar a sua mulher e casar-se com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Amém. Vamos pensar a respeito dessa realidade. Nós estamos diante do Evangelho segundo Lucas, que é um evangelho que faz parte dos sinóticos, não é? Os 3 evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. E Lucas escreveu esse evangelho mesmo sendo ele gentil. Ele não era judeu. O único escritor do Novo Testamento que não era judeu é justamente Lucas. Não é? Ele era um médico grego, tá certo? Que se converteu e passou a ser discípulo dos apóstolos. Inclusive, no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos os relatos de Lucas juntamente com os apóstolos. Especialmente, Lucas era discípulo do apóstolo Paulo. O Evangelho segundo Lucas é também o único dos evangelhos que tem uma continuação. Tá? A continuação é justamente o livro de Atos, que foi escrito também por Lucas. Então ele escreveu até a ressurreição de Cristo e deu continuidade escrevendo a história da igreja primitiva, tá? O início da igreja cristã. Lucas fez um trabalho científico para saber o que de fato aconteceu durante a estada de Jesus aqui na terra. Ele esteve com pessoas que estiveram com Jesus, ele então foi em busca dos acontecimentos e então relatou os acontecimentos que ele tomou conhecimento no Evangelho segundo Lucas. É um grande evangelho. Conforme eu tenho dito, há parábolas nesse evangelho, há relatos nesse evangelho que são exclusivos dele. Não há nenhum outro. Né? Parábola, por exemplo, do filho pródigo, né? A história da conversão de Zaqueu, nós só temos aqui, nesse evangelho. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, observando que de fato é uma continuidade, né? Jesus tinha acabado de falar a respeito da maneira como Deus vê o apego às riquezas. E eu disse aqui na última terça-feira que somente depois de Deus, somente outra coisa leva o nome de Senhor, que é justamente a riqueza, o dinheiro, o apego. Tá? E no último versículo da sessão anterior, que nós estudamos na última terça-feira, nós encontramos o texto dizendo: nenhum servo pode servir a 2 senhores. A 2 senhores.
Por quê? Irá odiar um e amar outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Então ele coloca a riqueza como sendo algo que pode exercer senhorio na nossa vida. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, tá certo? Que vai exercer senhorio na nossa vida. Nenhuma outra coisa. Como Deus conhece o coração do homem, Ele sabe dos nossos apegos, Ele sabe das nossas inclinações. Tantas vezes nós não percebemos, mas estamos meio que sendo servos da riqueza, servos do dinheiro. E precisamos pedir a Deus muita sabedoria para compreender qual o limite que Deus espera de nós. Eu tenho que trabalhar? Tenho. Domingo, inclusive, nós falamos sobre isso no culto. É pecado procurar dar uma vida digna à família? Não. Tá? É pecado trabalhar para ter uma vida digna? Não, não é isso. Problema e pecado é ter o dinheiro como sendo o senhor das nossas vidas. Então nós passaremos a viver em função de ganhar dinheiro. Vivemos em função do dinheiro. Tudo para nós é dinheiro. Nós dormimos e acordamos pensando em uma maneira de ganhar mais dinheiro. E isso Deus não quer para nós. Por quê? O nosso Deus não divide a sua glória. Tá? Eu não posso glorificar o dinheiro, a riqueza material. Até porque nós sabemos que tudo nesta vida é transitório, passageiro e é efêmero, passa rápido, viu? Passa rápido. Às vezes eu fico olhando fotos minhas quando eu tinha 15 anos, 16 anos, parece que foi ontem, né? Mas já passaram-se 40 anos, né? 40 anos disso tudo. Como passa rápido, como passa rápido. Nós então precisamos investir naquilo que realmente representa a eternidade. Tem uma coisa importante antes de nós entrarmos no texto de hoje. Eu costumo dizer isso, mas eu não me canso de dizer, porque eu sei que é tão importante. Sabe? As coisas deste mundo têm características do mundo. Trazem consigo a característica do mundo. E a principal característica é justamente essa transitoriedade. Vai passar. Por melhor que seja a situação que porventura você esteja vivendo, cuidado, vai passar. Por pior que seja a situação que porventura você esteja vivendo, vai passar também. Então, as coisas deste mundo têm o DNA passageiro, transitório, que vai se modificar. Tá? Enquanto que as coisas de Deus têm o DNA de Deus, têm características de Deus. E a principal característica é o fato de que as coisas de Deus são eternas. São eternas. Não passarão. Então, que nós possamos ter como Senhor aquele, tá, que tem para nós, que tem como proposta para a nossa vida a eternidade. O mundo não tem essa proposta para você. Não tem de eternidade. É curioso que a cada dia nós observamos a evolução das coisas, né? Eu tenho um amigo que ele é coordenador de um departamento de informática da Universidade Federal do Ceará, e ele representa a Lenovo, aquela marca de computador, e ele recebe protótipos lá da China, né? E ele mostrando, olha pastor, isso aqui só vai ser lançado aqui, talvez aqui uns 3 anos, e aqui a gente está testando, e quem está testando aqui são os chineses, tá? Eles acompanham o que tem aqui na Universidade Federal, lá, mas isso aqui só vai ser lançado daqui a 3 anos.
Ou seja, a gente pensa que está atual, mas já existem coisas que estarão no nosso meio daqui a 3 anos. E daqui a 3 anos, certamente já terão outros, tá? Por quê? As coisas vão se modificando. Já as coisas de Deus, não. Eu costumo dizer na nossa igreja que Deus dispensa a nossa criatividade. Dispensa a nossa criatividade. Porque Ele já tem exatamente a fórmula certa. A maneira como Ele espera ser adorado, a maneira como Ele espera ser cultuado, a maneira como Ele espera ser considerado, Ele já estabeleceu isso para nós. Todo tipo, sejam bem-vindos, todo tipo de inovação humana tende a ser falho. Quando eu estava começando o ministério, eu ouvia sempre nas reuniões denominacionais, né? Vamos criar um grupo de trabalho, um GT, intitulado Repensando a Convenção, repensando a denominação. E até hoje continua. A grande verdade é que nós nunca precisaremos, tá, repensar nada se nós optarmos por seguir aquilo que a palavra de Deus diz. Por quê? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. E como nós temos coisas atuais, mensagens atuais na palavra de Deus, e nós muitas vezes nós queremos, né, a criatividade humana. Irmãos, isso é uma grande falha. Você quer ver uma coisa? Como eu sou neto de pastor, eu venho toda uma trajetória. Eu sou do tempo que havia uma grande, eu lembro que havia uma grande celeuma quando foi introduzido, tá certo? Violão nos cultos. Eu era garoto e via, não, violão, tal, não pode. Era só piano e órgão. Lembra disso, Gildo? O Gildo é do meu tempo, né? Alguns meses de diferença. Então, assim, aí depois aceitou o violão. Depois, agora guitarra. Não, guitarra, instrumento do diabo. Instrumento do diabo. É coisa para rock, entendeu? Guitarra é coisa de rock. Não pode de jeito nenhum. Bateria, então, saiu um bocado correndo. Quando quis botar a bateria na igreja, eu soube, não é do meu tempo, mas eu soube que antes disso, o piano também não era aceito. Se você assistir filmes antigos, né, faroeste, você lembra que né, naqueles bares, né, era tudo piano. Tocava piano para aquelas mulheres dançarem. Então, piano, instrumento profano. Pegou isso aí, Anselmo? Pegou, Anselmo, né? O Anselmo pegou. Então, assim, aí as coisas vão se modificando. O que realmente Deus espera? Já está na Bíblia, pessoal, há tantos anos. Ele espera que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. O secundário precisa ocupar o lugar secundário. O essencial, logicamente, precisa ter o lugar da essencialidade. Logicamente, obedecendo a ordem e a decência. Tá? Então, assim, as coisas vão se modificando. Se modificando. Vocês já perceberam que o homem ele não consegue, né? Aqui, eu acredito que aqueles que podiam, há alguns anos, tinham LP, vinil. Né? LP. Estava lá o LP para ouvir, depois virava o outro lado, né? Assim. Aí passou o tempo, né? Tinha fita cassete, os carros mais chiques. Aí passou o tempo, CD, pendrive, agora é Bluetooth. Mas sabe o que eu descobri? Fui comprar o material escolar da minha filha, lá numa papelaria no shopping, LP para vender, novinho. Está voltando. Voltando. Então,
Então, assim, na verdade, o homem, ele não consegue satisfação em nada neste mundo. Porque este mundo tem uma característica: tudo é passageiro, é transitório. Nós não teremos satisfação plena nesta vida. Nunca teremos. Mas Deus nos dá características que são dele. Ele é eterno. E aquilo que ele nos dá é eterno. A vida que ele nos dá é uma vida eterna. A paz que ele nos dá é uma paz que independe das circunstâncias. Tá? O seu amor é incondicional. Então as coisas de Deus são diferentes. Diferentes. Por isso que nós precisamos tê-lo como Senhor. E não sermos servos da riqueza. Porém, agora é que entra o problema. Os fariseus, versículo 14, que lemos agora há pouco, é capítulo 16, viu, irmão Sebastião? Já está aí ligado, né? Os fariseus que eram avarentos, olha o problema. A avareza é o quê? Amor ao dinheiro, né? Apego às coisas materiais. Mas é o que, na verdade? Ela é causa ou é consequência? De quê? Do pecado. Do pecado. E ela traz consigo o que? Atitudes. Traz consigo atitudes. Eles eram avarentos, ouviam tudo isto e zombavam de Jesus. Há uma tendência no ser humano de, quando o ser humano é atingido, até o pessoal fala muito assim, né? Quando a carapuça cai, a carapuça caiu na cabeça de um, então, qual é o mecanismo de defesa? Querer tirar a credibilidade daquele que está falando. Era exatamente isso. O tempo passa, mas o velho homem continua o mesmo. Então, assim, se eu sei que João está atingindo o interesse meu, eu vou querer fazer o quê? Tirar a credibilidade dele. Isso os políticos fazem, né? As pessoas fazem em relação aos seus opositores. Então eu preciso tirar a credibilidade do Gilto, tá certo? Por quê? Porque ele tem declinado palavras que atingem, alcança o meu calcanhar de Aquiles, está me atingindo, a carapuça está caindo sobre mim. Então eu tenho que tirar a credibilidade dele, vamos zombar dele. E era isso que acontecia. Os fariseus então zombavam de Jesus. Por quê? Porque eles eram avarentos. A avareza, então, muitas vezes nos leva, tá, a agirmos dessa forma. Então a gente fica, né, o avarento, ele fica em busca de um meio. Outro dia eu estava falando aqui na igreja, né, que os debates aí em rede social sobre questão de dízimo, de ofertas. Então as pessoas ficam em busca de meios, de motivos para não entregarem. Aí quando diz, não, é coisa do Antigo Testamento, o Novo Testamento não precisa não. Aí o outro, não, aí alguém diz assim, não, mas Abraão entregou a Melquisedeque antes da lei, o dízimo precede a lei. Não, mas o tempo era diferente, entregava era animal. Aí não, sabe, aí quando ele encontra uma razão para não dar, ele vibra, igual aquela pessoa que tem um carro mais antigo que não precisa mais pagar IPVA. Não é não, Sebastião? Então assim, que bom, meu carro completou 15 anos, eu não preciso mais pagar o IPVA. Qual é a causa disso? Qual é a causa disso? Simplesmente a avareza. A avareza. Eu estava acompanhando outro dia, aí um disse assim, meu irmão, você tem razão. Não dê não. Não dê não, tá? Porque com esse teu sentimento aí, o que você vai dar não será aceito pelo Senhor, não. Porque Deus não está interessado na nossa materialidade, irmãos. Filho meu, dá-me o teu coração.
É do coração que partem as saídas da vida. Um coração transformado tem prazer, tá? Em ajudar aquele que tem dado tudo que temos. Só entrega parte ao Senhor aquele que de fato acredita que quem deu o todo, tá, foi Deus. Quem acha que não, eu consegui pelo meu próprio suor, eu que trabalho muito, chego cedo, tenho muito talento, fui eu que fiz, então é tudo para mim. Então quem pensa assim faz isso. É muito simples. E isso não tem nada a ver com questão pessoal, não. Agora, aquele que diz assim, não, olha, foi Deus que me abriu a porta, foi Ele que me deu saúde, foi Ele que me deu, sabe, possibilidades, foi Ele que... Então, assim, eu tenho muito prazer em devolver parte do que Ele me deu para o seu reino. Começa no coração. Não é questão de tributo. Por isso, quando alguém diz assim, tem que pagar o dízimo, eu digo, não tem não. Você não tem que pagar nada não. Você pode entregar aquilo que lá no seu coração você entende que é de Deus. Mas se você quiser ficar com a parte de Deus, entenda com Ele. Simples assim. Ninguém vai entrar em rota de colisão com isso. É nosso papel só ensinar o caminho, tá? Com a convicção de quem desde cedo entrega e sabe que não faz falta. Porque se tem uma coisa certa, tá? É que não faz falta. É que não faz falta. Aquilo que a gente entrega a Deus não faz falta. Isso é uma grande verdade. Provar e ver de que o Senhor é bom, né? Mas Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Quanta verdade! O Senhor então os confronta de uma maneira contundente e os confronta dessa forma, tá? Vocês, né, fariseus, são os que se justificam diante dos homens. E como existem pessoas que querem se justificar diante dos homens? O curioso, e aqui nós temos uma escola interpretativa, tá? Que é a escola do contraste. Então, quando você contrasta uma afirmação, você consegue compreender o que realmente Deus estava dizendo. Um exemplo disso, por exemplo, tá? O principal dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas. Nisso eu posso compreender, tá, o principal dos pecados: não amar a Deus sobre todas as coisas. É o contraste. O principal é isso. Ele principia muitas outras coisas. É por isso que, acredito que disse aqui em uma das pregações, se você acreditar no primeiro versículo da Bíblia, você não tem mais dificuldade de acreditar no resto. No restante da Bíblia. O primeiro versículo da Bíblia diz assim, porque, né, no princípio criou Deus os céus e a terra. Você crê nisso? De todo o coração? Acredita que foi Deus que criou tudo? Então, se você acredita, você não vai ter dificuldade de acreditar que Ele ressuscitou Jesus, que Ele cura, que Ele salva, que Ele perdoa. Sabe? Você não vai ter dificuldade, por quê? Quem está fazendo é aquele que criou tudo. Do nada, criou tudo. Então, quando Jesus diz assim, vocês são aqueles, tá, que se justificam diante dos homens. Vocês sentem necessidade de se justificar. É curioso quando a gente encontra alguém que tem a tendência em sempre se justificar de tudo. Olha, eu não vou para a igreja, mas é por isso, por aquilo, aí faz um discurso, tal, querendo provar o improvável. Mas eu quero. Então vocês se justificam diante dos homens. Esse tipo de justificativa, disse o Senhor, de nada vale. Por quê? Aquele que tem um coração puro diante de Deus, aquele que é justificado no coração, não precisa se justificar aos homens.
Não precisa. Por quê? Porque Deus, ele diz, conhece o coração de vocês. Deus conhece o coração de vocês. Se você não, vive uma determinada situação, você não precisa ficar constantemente justificando a todos. Porque Deus conhece o coração. Ele sabe o motivo pelo qual você é o que é. Você faz o que faz. Tá? Mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Que interessante isso, né? Quando o homem é enaltecido por outros homens, ele é abominável aos olhos de Deus. A gente precisa se reportar um pouquinho ao contexto da época. O contexto da época era um contexto dos imperadores, que eram chamados de César. Era ou não? Lembra disso ou não? Então a época era o Império Romano, né? É comum nós assistirmos os filmes e eles, quando o imperador chegava, qual era a saudação? Ave César, né? Ave César. Ave César. Isso era abominação diante de Deus. Aquilo que é, elevado entre os homens é abominação diante de Deus, porque Deus não divide a sua glória, porque somente Ele merece ser glorificado, enaltecido, amado sobre todas as coisas. A nossa esperança está nele, não nos Césares desta vida, não está em políticos desta vida, não está em empregos desta vida. A nossa esperança está em Deus. Em Deus. Nós glorificamos a Ele e sabemos que Ele é Deus, tá? Independente das circunstâncias que nós temos que passar. Aí ele diz, olha, a lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado e todos se esforçam para entrar nele. Aqui nós temos algo muito interessante. Primeiro, não existem mais profetas como antigamente, irmãos. Não existem mais profetas. A lei e os profetas foram até João Batista. Teve uma ocasião, inclusive, que eu fui pregador lá no acampamento lá e da Memorial, né? E Zé estava lá com o grupo. E chegou um rapaz muito querido, amigo, acho que era amigo do Itamar. E ele estava falando, digo, fulano tem um profeta. E eu fui dizer para ele, Roberto até estava junto. Eu falei, meu irmão, ele é mais velho do que João Batista. Porque a lei e os profetas vão até João. Aí ele falou, não, ele é o principal dos profetas. Não, o texto diz que ele é o último dos profetas. Na acepção da palavra, ele é o último dos profetas. E o pregador faz o quê? Ele prega aquilo que há já na palavra de Deus, nem um tio a mais. Tanto que ele enfatiza isso depois. O contexto é esse. Não existe mais profecia, não é? Porque o versículo 17 diz, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei, ou seja, tudo já está completo. Então, você quer ser um instrumento de Deus, então pregue aquilo que há na palavra de Deus. Tá? Sim, é o final da dispensação, exatamente. Boa colocação, José, exatamente. É o final da dispensação em João Batista. Tá certo? A partir daí, ele diz aqui, desde esse tempo, o evangelho do reino vem sendo anunciado e todos se esforçam para entrar nele. Como é que a gente entra no reino de Deus? Pela compreensão do evangelho da graça. Por isso que o apóstolo Paulo diz, né? E como crerão se não há quem pregue? Né? E como ouvirão? E Paulo continua dizendo, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ela surge
A pregação da palavra de Deus é a semente para a fé. É o meio, tá, de fé. A fé vem. Deus quis assim. Deus quis assim. Então, o que ele está falando é justamente isso. A lei e os profetas duraram até João. Ninguém merece ser exaltado, enaltecido. A pregação atual qual é? Hebreus capítulo 1 diz o quê? 1:1. Havendo Deus outrora falado por meio dos pais e dos profetas, nesses últimos dias nos fala através do Filho. Do Filho. A pregação é Cristo e este crucificado. A mensagem é Cristo. Ele é a solução, Cristo. Para toda e qualquer dificuldade da vida, é Cristo. Só existe uma mensagem que a igreja precisa anunciar: Cristo. Dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Então a igreja cristã precisa se voltar a uma pregação cristocêntrica e não humanista. E não humanista. Ontem eu falando com um rapaz aqui que trabalhava no gesso, nós falávamos sobre isso. Que ele falou sobre determinado palestrante, né? Para mim é um palestrante. A pregação dele disse: olha, não é pregação, é palestra, porque ele é coaching. Então eu posso lhe mostrar que a mensagem dele, o teor é o homem, não é Cristo. Não é Cristo. Então você quer saber se a mensagem, ela é uma mensagem legítima? Ela precisa ser cristocêntrica. Do início ao fim, a Bíblia, mesmo no Antigo Testamento, toda ela aponta para Cristo. Tá? Toda ela é para Cristo. Eu sou um profundo admirador da mãe de Jesus, Maria. Tenho mensagens que enaltecem a postura de Maria. No entanto, você pode olhar na sua Bíblia. Quando termina os evangelhos, então o papel de Maria se encerra. E foi muito bem executado. Então nós não encontramos em Romanos, não encontramos em Coríntios, não encontramos em Apocalipse, não encontramos em Hebreus, não encontramos em nenhum outro texto. Mas encontramos Cristo, do início ao fim, porque Ele é o nosso Salvador, porque Ele é o nosso Senhor. Então tudo que tira o olhar de Cristo é abominável. É isso que Jesus está dizendo. O homem é elevado, enaltecido, isso é abominação diante de Deus. Tudo que rouba a glória de Deus, ou tende a roubar a glória de Deus, é abominação diante do Senhor. Então é aquele pregador showman, então é aquele líder de louvor showman, sabe, que quer acima de tudo, tal. Sem contar com alguns que quando termina o louvor vão embora, né? Vão lá para fora, porque a parte dele já terminou, porque ele é muito bom, sabe? Então o resto não interessa, porque a parte artística é mais importante. Isso é abominação diante de Deus. Todos nós, do pastor, tá, ao irmão que porventura se vê como alguém mais simples do contexto da igreja, todos nós nos rendemos ao Senhor. Ele é quem merece ser glorificado, tá? Leia os profetas, duraram até João. Desde esse tempo o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado e todos se esforçam para entrar nele. É até interessante isso, né? Todos se esforçam. Você pode encontrar qualquer pessoa, tá, por mais ímpia que seja, se você conseguir conversar de uma maneira lúcida com esta pessoa, lá no íntimo, ela quer acertar. Ela quer acertar. Ela deseja acertar. É óbvio que existem alguns que, tomados muitas vezes pela droga, tomados muitas vezes pelo álcool, tomados por situações adversas, até por possessões, se manifestam de uma maneira equivocada. Mas na lucidez, essa pessoa diz assim: eu quero mesmo encontrar, eu quero acertar. Porque todos
todos se esforçam para entrar nele, no reino de Deus. No reino de Deus. Não existe uma pessoa no mundo que não queira. Tá? Nós sabemos que não depende de nós, depende do Pai. Cabe a nós o quê? Ouvir a palavra, pedir misericórdia a Deus, pedir ao Senhor que se revele a sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. E ele termina então essa sessão. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Qual o papel da lei? Por que está colocando a lei aí e não o evangelho? Me ajuda aí, qual o papel da lei? Estudamos Romanos aqui, não foi? Eu sei que tem gente nova, né? Mas assim, a gente passou, viu, Hugo? A gente passou 1 ano e meio estudando só Romanos. Domingo, todo domingo à noite. Fala, Hugão. Esse é o papel da lei, pode ser, mas tem outro. Tem outro que está bem explícito lá em Romanos. Como? Tem, porque os romanos dominavam a Judéia nessa época, não é? Então os Césares é quem dominavam a Judéia. Então a ideia de imperador, de César, era muito patente na mente, eles compreendiam muito bem isso, né? Muitos cristãos eram mortos porque não se curvavam aos imperadores, né? Eles eram chamados a cultuar os imperadores, e eles diziam não, e eles eram queimados vivos, né? Lançados às feras. Era a época, o contexto era esse, do Império Romano. Tá bom? Alguém estava falando aí, Adriana, vale aí um prêmio. Muito bem, quase. Quase. O papel da lei era colocar em relevo o nosso pecado. É a lei que explicita o que é errado. Até hoje é assim. Como é que eu sei que eu atravessei uma rua, tá certo, num momento inapropriado? Quando o sinal está vermelho. Porque a lei diz que o sinal vermelho é para parar. Então a lei explicitou o meu erro. No contexto cristão é dessa forma. A lei coloca em relevo o nosso pecado. Esse era o papel da lei. Ninguém foi salvo pela lei. Por isso, a lição de casa, Romanos 3. Leia Romanos capítulo 3, que está bem claro isso. O papel da lei, tá certo, era o de tornar explícito aquilo que é pecado. Sem a lei, é igual eu falei, Dostoiévski, né? Dostoiévski falava criticando Nietzsche, né? Nietzsche anunciava que a morte de Deus, né? Deus está morto. O que é que Dostoiévski disse? Se Deus é morto, tudo é permitido, porque o parâmetro é Deus. Tá certo? Então, se Deus é morto, tudo é permitido. A grande verdade é que o temor a Deus tem, de alguma forma, dado parâmetros à nossa vida, à vida do ser humano. Tá certo? Então, por que lá no íntimo, eu respeito aquele que é mais fraco, mas está tomando, quem sabe, um lugar que eu gostaria que fosse meu? Por que eu não vou lá e mato aquela pessoa? Porque eu temo a Deus. No fundo é isso, porque eu temo a Deus. Eu sei que é errado, eu sei que aquilo não é o que Deus espera de mim. Então, assim, a lei teve esse papel de colocar em relevo aquilo que é pecado. Pela lei, nós compreendemos que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Essa compreensão vem por causa da lei. Por causa da lei. Ela, mais uma vez, não tem poder para salvar. Foi por isso que Jesus morreu.
Por isso que foi revelada a graça, que é favor não merecido, tá? E nos salva. Porque a lei, tá certo, não é favor não merecido. E, na verdade, ninguém merecia o favor da salvação, porque ninguém cumpriu toda a lei. Está claro isso? Está fazendo sentido aí? Novamente, tá? A lei põe em relevo os nossos erros. Até aí tudo bem? Isso. A salvação, tá? A lei não teve poder para salvar, porque ninguém, ao longo da história da humanidade, conseguiu passar a vida inteira sem pecar. Somente Cristo, somente Jesus. Todos pecaram e foram destituídos da gloriosa presença de Deus, porque o pecado é o que nos separa de Deus, tá? Como não poderia haver justificação por si, né? O ser humano não poderia se justificar, porque todo ele pecou, e, tá? Na compreensão que foi colocada por Deus no coração do homem, só existe remissão de pecado por meio de derramamento de sangue. Isso vem desde o Antigo Testamento, quando animais eram sacrificados em sacrifício, né, para a purificação dos pecados. Então, Deus enviou o seu Filho para, com o seu sacrifício, ele então justificar os nossos pecados, tá? Então isso é graça. A lei não salva, não teve poder para salvar, porque ninguém cumpriu a lei toda. Já a graça é que é salvadora, porque ela é favor não merecido. Abra aí na tua Bíblia. Como? A lei, isso, a lei do Antigo Testamento, que chegou até Jesus, porque Jesus inicia a era da graça, certo? Até então era da lei. Abra em Efésios capítulo 2. Pode abrir os outros também, irmãos. Como está chovendo, a gente vai ficar até 11 horas. Né? Efésios capítulo 2. Veja o que diz aí, Hugo. Tá. Cadê o... Me ajuda aí. Ajuda aqui, Carlinha. Dá a Bíblia aberta em Efésios capítulo 2 para o meu amigo Hugo. É já no novo. Capítulo 2. Capítulo 2 começa assim, né? Hugo está acompanhando junto comigo, irmãos, né? Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Está acompanhando aí, Hugo? Então, estávamos mortos. Esse contexto é espiritual ou físico? Espiritual. Todos nós fomos encontrados mortos. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Tá certo? É a morte. Espiritualmente, Hugo, você foi encontrado, eu fui encontrado morto. Porque o pecado matou a minha comunhão com Deus. Eu não tinha vida espiritual. Porque só a vida espiritual com Deus, na relação com Deus, na comunhão com o Senhor. Tá bom? Agora vamos saltar, Hugo. Vamos lá para o versículo 8. Não no mesmo versículo, é o mesmo capítulo, só o versículo. Ali era o 1, na mesma capítulo 2, versículo 8. Encontrou aí? Pronto, agora o versículo 8. Fica tranquilo, somos uma família. Aí o 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, está acompanhando aí? Pela graça sois salvos, tá? Mediante a fé. E isto não vem de vós, né? Não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação, Hugo e irmãos, tá? É 100% pela graça, que quer dizer favor não merecido. Onde é que foi revelada a graça de Deus? Na cruz, quando Cristo morreu, se entregou por nós. Quando a sentença, e isso é muito importante, a sentença de Deus foi favorável a nós e desfavorável ao seu próprio Filho. Quando ele teve que morrer
para que nós pudéssemos ter vida. O Evangelho, então, é isso. A boa nova é essa, que alguém morreu para que nós tivéssemos vida. Então, essa salvação não é uma coisa minha. Por exemplo, o seu Sebastião não fez nada para ser salvo. Tá? Gilton não fez nada para ser salvo. Muito pelo contrário, nós fizemos muitas coisas que deveriam ser colocadas como sendo coisas imputáveis, né? Coisas que eram, que levariam à nossa morte. Conde, todos nós, né? Todos nós. Não fizemos nada para ser salvo. Primeiro porque nós somos encontrados mortos. Você já viu algum morto tomar uma decisão? É por isso que eu digo, às vezes a pessoa, não, você que está na... Não, na verdade, um morto não toma decisão. Primeiro, ele precisa ser vivificado. Ele precisa ser ressuscitado para poder abrir o olho. Você pode gritar no ouvido de um morto que ele não vai se mexer, porque ele está morto. Mas se entrar vida nele, ele vai responder. Então a graça é essa. Tá? É a vida que entra em nós, quando nós estávamos mortos. Tá? Por isso que é um favor não merecido. Nós não merecíamos, mas Deus assim fez, por sua bondade, por sua misericórdia, por seu amor. Tá? Aí ele diz, porque é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. Não vem de vós. É dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Eu não fiz nada. Foi o Senhor que fez tudo por mim. Tá? E... tinham muitas outras leis cerimoniais, tinham muitas leis, né, na época. Isso, a partir daí. A minha fé. Exatamente. Porque assim, quando nós somos reconciliados com Deus, nós sentimos naturalmente o desejo de imitar aquele que nos reconciliou. Então, como é que eu vou imitar Deus? Eu vou imitar Deus o quê? Tratando o Hugo mal, tratando o Conde mal, sendo estúpido, sendo grosseiro, escondendo, mentindo para a dona Valda, tá? É assim que eu vou me parecer com Deus? Não, não. Como filho de Deus, eu vou ter filho de um pai bom, um pai perfeito, um pai, sabe, quando a gente admira muito o pai da gente, né? A gente quer imitar. Então, naturalmente, nós passamos até porque tem uma coisa importante, Hugo e irmãos, tá? Deus, hoje, ele é revelado por meio da sua igreja. Como assim? As pessoas hoje precisam ver Deus na vida dos seus filhos. Que tipo de Deus, por exemplo, o meu vizinho tem visto? Tá? Os meus colegas de trabalho têm visto? Tá? Que tipo, então, assim, na verdade, Deus quer ser visto através daqueles que representam a sua igreja, os seus filhos. Muito mais que gritar, levantar a mão, fechar o olho, daqui a pouco está falando mal do próximo, daqui a pouco está tentando prejudicar o próximo. Deus não espera isso. Às vezes nós temos julgamentos assim, fulano é tão espiritual, está vendo ali como ele fecha o olho na hora do louvor, está vendo aí como ele levanta a mão, está vendo aí como ele faz isso, faz aquilo, olha, tá? Mas na verdade o Senhor quer ver também no nosso dia a dia, no nosso procedimento, na maneira como perdoamos, na maneira como amamos, na maneira como nós lidamos com as situações corriqueiras da vida. O curioso é que Jesus realizou muitos milagres no seu cotidiano. O primeiro deles, né, foi num casamento. Ele estava num casamento, ele estava lá como cidadão. E lá ele se revelou como sendo filho de Deus, todo-poderoso.
É no cotidiano. Foi pegar água lá, encontrou uma mulher. E lá ele falou à mulher samaritana acerca da graça de Deus que salva. Então, Hugo, na verdade, essa compreensão da salvação, a primeira coisa que tem que compreender é que ela não é coisa de homem, é uma dádiva de Deus. Dom quer dizer dádiva, tá? É graça, favor não merecido. Nós não fizemos nada por isso, mas o Senhor... Como é que eu sei, pastor? Agora eu vou dizer o que eu disse ontem, evangelizando um rapaz, que eu quero muito bem, que já esteve aqui na igreja com a esposa. Eu disse para ele, olha, esse interesse que você tem pelas coisas de Deus é um sinal de que Deus está tocando no teu coração. Porque isso não é comum. Isso não é comum. Não é comum vocês aqui todos, que têm muitos outros lugares para estarem agora, saírem dos seus lugares, das suas casas, alguns vindo direto do trabalho, para aprender a palavra de Deus. Isso não é comum. Isso é espiritual. Esse desejo não é comum. Esse desejo é espiritual. Então, se você tem isso, então Deus está tocando no teu coração. E a resposta de cada um de nós é somente abraçar cada vez mais esse grande amor que o Senhor tem revelado a nós. Tá certo? A ponto de nos trazer para si. Então você não, sabe, veio porque não é Deus que está trazendo. Quando eu fui para a igreja, assim, não é porque o meu pai obrigava, não. Não, quando eu cheguei a ficar taludinho, tá certo? Eu ia porque eu queria, eu até ia para outra igreja. O papai era da congregacional, eu era da memorial. Depois fui para a primeira igreja sozinho, fui o primeiro batista da família. Eu ia sozinho, eu poderia muito bem dizer que ia para outro lugar. Não tinha celular, não tinha nada na época. Mas o Senhor estava me trazendo para perto dele. Então foi Deus que te trouxe para a graça. Não foi pastor, não foi o pastor Edson, tal. Não, nós somos meros instrumentos. É uma mangueirinha, mas a água, né, que agua cada coração, é a graça de Deus que vem direto do coração do Eterno. Tá? Isso é que é fundamental, a gente saber que é Deus que está trabalhando. É assim que eu sei. Agora, se eu não tenho nenhum interesse, tá, não, nada, não tenho nenhuma... Aí, realmente, infelizmente, você não compreendeu como é bom ter Deus na vida. Tá bom? Aí, Hugo, a gente vai amadurecendo, viu? A gente vai conversando mais e mais para a gente compreender isso, tá? Da palavra de Deus. Então, já são 9 horas, né? Nós ficamos aqui nessa sessão. Na próxima a gente vence o capítulo 16. Eu achei que daria tempo, mas a gente vai conversando, como é rico a palavra de Deus, né? E aí a gente vai, também nós não temos pressa. Até Jesus voltar, a gente vai estudando aqui Lucas, e depois outro texto, e assim a gente cresce para a glória do Senhor. Amém? Mais alguma dúvida? Alguma colocação? Tudo bem? Claro aí, Sebastião? Tudo claro como pano de café usado? Amém. Isso. Amém. Amém. Sim. Amém. Uhum. Uhum. Sim. Sim. É uma realidade. Sim. Isso. É uma pena, né? É uma pena. Sim. Oh. Hum.
Entendi. Infelizmente, né? É uma pena. Mas acontece. Isso. Isso. Exortou, né? Exortou, está correto. Correto. Isso mesmo. Nós temos que fazer aquilo que corresponde ao desejo de Deus, né? Nós somos, na verdade, o pastor, eu acredito que ele deve ser o servo dos servos. Não deve achar que é superior a ninguém, muito pelo contrário. Confronta mesmo. É isso mesmo, meu irmão. Muito bem, vamos orar, meus irmãos, nesse instante. Eu gostaria que os irmãos lembrassem de orar pela dona Luísa, que é mãe da Lisiane. Que Deus abençoe, ela continua internada. A Lisiane foi lá, a família toda foi para a Teresina para acompanhar a dona Luísa. Que Deus tem... Hoje, graças a Deus, ela teve uma melhora, reagiu bem a novas medicações, mas eu sei que principalmente foram as orações dos irmãos, tá? Continuar orando por ela. Vamos orar também pela recuperação plena do nosso querido Silas, né? O Silinha está ali, ele tá indo bem, tá se comportando como um homenzinho, então, graças a Deus, né? Continuar orando pelo Silas, está em recuperação. Vamos continuar orando também, né, pela família do seu Lopes, da dona Amélia, do Conde que está aqui, da dona Cássia, pelo Diego, pela Patrícia, tá certo? Que Deus continue abençoando essa família. Que, como eu falei no domingo, como essa família, ambas, né, testemunharam de uma maneira tão preciosa com o falecimento da pequena Sofia. Tá? E Deus foi glorificado. O único povo que pode dizer obrigado num momento como aquele é o povo de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Tá? Então nós devemos continuar orando e nos colocando à disposição dessas famílias tão caras. Vamos ficar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Pois não. José Edson, isso, lá de Cabedelo. Sim. Amém. Vamos orar sim. Vamos orar pelo seu José Edson, muito querido, lá de Cabedelo. Soberano Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, por tanto que tens feito em nosso favor. Obrigado, Senhor Deus, por teu cuidado com as nossas vidas. Louvamos o teu nome, ó Deus, por esse momento de estudo da tua palavra. Ó Deus, que o teu Espírito, ó Pai, nos dê discernimento da tua palavra, Senhor, para que possamos compreender além da letra, Pai. Nosso Senhor, nós apresentamos a Ti cada coração presente. Tu sabes, ó Pai, cada sentimento que há nos corações presentes, Pai. Nosso Deus, abençoa a dona Luísa, ser com a tua serva, Senhor Deus, e ser também com a sua família. Pedimos também, ó Deus, pelo nosso querido Silas, que ele logo esteja pleno, ó Deus, em sua saúde, e sustenta, ó Deus, a sua família também. Pedimos pelo nosso querido irmão José Edson, Pai. Tem misericórdia do teu servo, abençoa-o, fortalece-o, e ser também com a sua família, nesse momento difícil que vive. Nós louvamos o teu nome, Senhor, pela família do nosso irmão Conde, da dona Cássia, família do seu Lopes, da dona Amélia, pelo Diego, pela Patrícia, por toda a família, Senhor. Continua, Deus, derramando do teu consolo nesses corações, Pai. Força e muita paz, Pai amado. Perdoa as nossas falhas, sustenta-nos, ó Pai, com teu braço forte. Dá-nos uma noite de paz e um sono reparador. Oramos assim no nome de Cristo. Amém. Queiram assentar-se com oração silenciosa, estamos despedidos.